Bom dia a todos, aos nossos irmãos, aos visitantes, aos nossos irmãos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. E mais uma vez a gente tem o privilégio de estar aqui no primeiro dia da semana para adorar ao único que é digno de todo louvor, toda honra e toda adoração, que é o nosso Senhor. E é um privilégio estarmos aqui. E até aqui o Senhor tem nos sustentado de todas as formas possíveis. Amém? Bom, antes de começar a leitura, nós cantamos hoje que Jesus ele vai voltar para nos buscar. E nós temos a fé, a nossa esperança, e nós cremos, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, né? Só que até lá, até Jesus voltar, ou nos recolher, nós temos um longo caminho e temos também algumas obrigações como cristãos para cumprir e permanecermos fiéis até que Ele volte. E eu vou fazer a leitura aqui então, a passagem está em Mateus 28, versículos 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aquele trabalho que começou com Jesus, depois com os apóstolos, e agora conosco aqui como discípulos, né? Todos aqueles que conhecemos, ouvimos a palavra, cremos, nos arrependemos, nos batizamos, somos chamados discípulos de Cristo. E nós temos um longo caminho a ser percorrido, né? Até a nossa salvação. E muitas vezes não é fácil ser um discípulo de Cristo. E muitas vezes também a gente, por motivos diversos, até muitas vezes alheios à nossa vontade, a gente não faz aquilo que foi instruído a fazer. Jesus disse no versículo 19: Vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, como discípulos, nós temos que levar a palavra de Cristo, aprender e ensinar, e levar gratuitamente aquilo que nós já recebemos. Nós fomos tão abençoados com a palavra de Cristo, com o Evangelho, que nós não temos a mínima condição de reter esse privilégio. Então, como discípulos, nós temos que levar tudo aquilo que Jesus nos ordenou, nos ensinou e nos deixou, né? Porque diferente daqueles que viveram no Velho Testamento, nós temos a obra completa. O Senhor nos deixou a obra completa. Então, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Nós não precisamos mais de profetas, enfim. Nós já temos o caminho planejado, traçado. Nós sabemos o que fazer e ao que seguir. E dando mais um exemplo de que somos discípulos, eu vou ler aqui, não sei se os irmãos vão conseguir projetar, Atos 11, 26. Atos 11, 26. Que diz assim, 26. E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. E somos nós, cristãos, discípulos, aqueles que seguem a Cristo e que têm que levar a sua palavra. Em João 8, 31, ele dá uma condição para um discípulo. João 8, 31, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos.
Então nós temos que permanecer firmes na palavra de Cristo para sermos considerados, né, verdadeiramente discípulos de Jesus. E nós temos um chamamento como discípulos, que é ir levar a palavra de Deus, a qual nós já recebemos, né? E a pergunta é quando? Quando que a gente vai fazer isso? E aqui, só para a gente ter uma noção de tempo, pegar os fatos cronológicos, o brasileiro, ele vive em média, tá? Isso aqui de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O brasileiro vive em média 76 anos. Então, em média, 76 anos. As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, mas a média no Brasil é de 76 anos. Se a gente passar 1/3 desse tempo de nossas vidas, vamos supor que a gente durma em média 8 horas por dia. Tem uns que dormem um pouco mais, outros um pouco menos, né? Então, 1/3 da nossa vida, aí, aproximadamente 25 a 26 anos, a gente já perdeu o nosso tempo útil de estar levando o Evangelho, de estar vivendo o Evangelho e de estar sendo um discípulo de Jesus. Se passarmos mais 1/3 ou mais 8 horas de nossas vidas trabalhando, nos sobrarão 25 anos de nossas vidas. Vamos supor que a gente gaste em média 8 horas, ainda tem o tempo de deslocamento, o tempo para ir, o tempo para vir. O que resta da nossa vida em tempo útil de aproveitamento? Aproximadamente 25 anos das nossas vidas. Então, a gente tem que aproveitar muito bem esse tempo que nós temos para viver o Evangelho e levar o Evangelho e fazer mais discípulos. E aqui é um tempo muito curto. Aqui é um tempo muito curto. E a gente sabe que nas nossas vidas acontecem muitos imprevistos, né? Como pode acontecer uma doença, um acidente, uma morte súbita. Então, além desses 25 anos que nos sobram de vida útil, digamos assim, né, de trabalho, tem os imprevistos da vida. Então, pode ser que sejamos recolhidos antes, tenhamos uma doença, enfim. Então, sem contar os imprevistos da vida, nós temos aproximadamente 25 anos, né? E muitas vezes, nós, vou falar aqui no plural, nós pensamos assim, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo de me dedicar a Deus, quando eu me estabilizar financeiramente, eu vou ter mais recursos, eu vou ter mais tempo de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de ser um discípulo verdadeiro. Só que muitas vezes, irmãos, esse tempo não vai chegar, né? E pode ser que muitas vezes chegue a nossa aposentadoria, chegue a nossa velhice, e nós não tenhamos condições físicas de poder estar indo e levar o Evangelho. E fazer mais discípulos, aquilo que está escrito. Vão e façam discípulos. Nós sabemos o que fazer. E tem outras questões. E se eu morrer antes? Se Jesus voltar antes? Porque para aqueles que já morreram sem Cristo, já não há mais tempo. Já não há mais tempo. Aqueles que conhecem a palavra, já ouviram da palavra, mas que ainda não se arrependeram, não se batizaram, ainda há tempo. Mas a gente não sabe daqui 1 minuto, se Jesus voltar, se nossas vidas forem ceifadas, talvez não haja tempo, né? E muitas vezes a gente ouve no dia a dia, mas vocês cristãos, vocês são chatos, vocês estão falando há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar. É verdade, nós falamos e esperamos ansiosamente que Jesus volte. Só que se Jesus voltar antes, não vai dar tempo para aqueles que não se arrependeram ainda. Se nossa vida for ceifada, não haverá tempo. Então nós não podemos esperar, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Nós temos que fazer enquanto é hora.
Em 2 Pedro, capítulo 3, vou começar no versículo 8, 2 Pedro 3, versículos de 8 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa demora que nós muitas vezes ouvimos, é o Senhor esperando que todos se arrependam. No versículo 15 do mesmo capítulo, versículo 15 diz assim: Tenham em mente que a palavra de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. A paciência do nosso Senhor significa salvação. E onde nós nos encaixamos aqui? Nós temos que levar a palavra, fazer mais discípulos aqueles que ainda não se arrependeram, aqueles que ainda não se batizaram, aqueles que ainda não seguem a palavra do Senhor. E nós temos essa obrigação, nós temos esse mandamento, nós temos esse chamamento de sermos discípulos e de fazermos mais discípulos. Haverá tempo para me arrepender de meus pecados e me batizar? Será que haverá esse tempo? Haverá tempo para seguir a palavra de Deus? Haverá tempo para fazer mais discípulos? Muitas vezes nós sabemos o que fazer, que no caso é um mandamento, que é sermos discípulos, mas a resposta é: quando? Eu posso esperar eu me aposentar ou me estabilizar financeiramente para ser um discípulo e levar a palavra de Cristo e fazer mais discípulos? Será que haverá tempo? Nós não sabemos. Por isso que nós falamos que a hora é agora. Nós temos que fazer todos os dias de nossas vidas, nós temos que ser discípulos, levar a palavra e fazermos mais discípulos, até que o Senhor volte. Nós sabemos o que fazer. E o tempo, irmãos, o tempo está voando, né? Quantas vezes a gente já não fala: nossa, já estamos praticamente em outubro, parece que os dias, eles estão acelerando, parece que tudo é mais rápido, né? As notícias que nós temos, as notícias elas são publicadas e elas já são velhas, com o advento da internet. Uma notícia nova já se torna velha, a cada segundo é lançada uma nova notícia. Então, o tempo que nós temos, a hora de nós fazermos, de sermos discípulos e fazermos mais discípulos, a hora é agora. Nós não podemos esperar. E sabemos que Jesus morreu por nós, nós temos que fazer a nossa parte e nós não temos tempo a perder, né? Então nós temos uma obrigação aí, um caminho muito grande a ser percorrido, com todas as barreiras e dificuldades que a vida nos impõe, mas nós temos a nossa obrigação de ser e fazer novos discípulos até que Cristo volte. Mas muitas vezes nós não queremos, nós postergamos, nós negligenciamos a palavra de Deus. Se puder projetar aí, Jean, Mateus 19, João, Mateus 19, versículos de 16 a 24. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem:
A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, irmãos, não é sobre os bens materiais. O problema não é ter bens materiais. Mas o problema é se esses bens materiais te afastarem da palavra de Deus. Te afastarem de ser um discípulo, né? E muitas vezes nós até fazemos pedidos para o Senhor, pedidos ousados, e podem ser alguns bens que nos afastem da presença do Senhor. Senhor, vou dar um exemplo. Senhor, eu quero uma chácara para eu poder no final de semana me divertir com a minha família. E pode ser que essa chácara, esse bem que você pediu, vai ser motivo para você não estar aqui no domingo congregando e adorando ao Senhor. Pode ser que aconteça. Pode ser um apartamento na praia. Então a questão, o contexto aqui de Mateus, o problema não é ter bens. O problema é aonde está o teu coração. E esse jovem rico, apegado aos bens materiais, apegado ao dinheiro, ele se entristeceu e não seguiu a Cristo. Porque a sua fé, o seu coração, estava nos bens materiais. E nós temos também que nos atentar a isso, né? Aqui o jovem foi um motivo para ele não seguir a Cristo, não ser um discípulo de Cristo. Ele usou esse motivo, esse amor ao bem material, e não seguiu a Cristo. E nós temos que também entender esse contexto e nos apegar a isso também, o que essa história traz para nós. Não quer dizer que não pode ter bens. O problema é se o seu coração estiver lá. Amém? Podemos citar também como exemplo um parente que se afastou da fé, deixou de seguir a Cristo, até mesmo aqueles que congregavam conosco e já não estão mais. Quantos irmãos se perderam no caminho? Talvez a pessoa que nos falou da palavra de Cristo, que foi um discípulo em nossas vidas, pode ser que esse irmão não esteja mais hoje em nenhuma cadeira aqui. Pode ser que nem virtualmente ele esteja. Quantos irmãos nós sabemos e conhecemos que se afastaram da fé, que deixaram de ser discípulos e deixaram de seguir a Cristo? E infelizmente isso acontece. E a gente fica triste porque nós não queremos que ninguém se afaste do Senhor, e nós temos ainda a missão de fazer mais discípulos. O mundo está aí. Talvez eu não tenha aqui numa missão para a África para levar a palavra de Jesus. Talvez seja o meu vizinho, no meu apartamento, porta colada, que às vezes sequer eu dou bom dia para ele ou para a família dele. E nós temos oportunidade de falar de Cristo, de ser discípulo e fazer mais discípulos todos os momentos de nossas vidas. Nós temos esse privilégio. Quantas pessoas que a gente tem contato no dia a dia, será que a gente não consegue falar de Cristo para uma pessoa? Não tem uma pessoa precisando da palavra de Deus para mostrar que a palavra de Deus é completa, que a gente não precisa de nada além da palavra do Senhor? Nós temos que fazer mais discípulos. Jesus nos ordenou, não é facultativo, eu faço se eu quiser, não é. A gente não pode segurar aquilo que recebeu de Deus gratuitamente. Aquilo que é bom para a gente, é bom para os outros. Nós temos que fazer a nossa parte, sermos discípulos e fazermos mais discípulos. E aqui eu queria fazer duas perguntas aqui para reflexão interna, não precisa responder. Temos dedicado diariamente quanto tempo à palavra de Deus? 8 horas é dormindo e 8 horas é trabalhando. Vamos supor que sobre 8. Quanto tempo a gente tem dedicado à palavra de Deus? Tanto para a nossa instrução, quanto para levar para mais pessoas. Há um tempo atrás, teve um amigo meu,
que ele me disse que dava para saber quanto tempo a gente fica nesses aplicativos da vida. Instagram, Facebook, TikTok. E cada celular, cada aparelho vocês podem aí, vocês vão ver quanto tempo vocês ficam, nós ficamos no TikTok, no Instagram e no Facebook. Se tem algum outro eu já não sei, né? Mas quanto tempo a gente perde com tanta coisa que a gente poderia estar gastando, não seria um gasto, seria um ganho com a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão aí no mundo precisando que a gente leve a palavra do Senhor? Quantas pessoas perdidas, quantos irmãos se afastaram, que de repente está faltando um braço, uma mão amiga, um irmão chega lá e resgatar esse irmão e essa irmã. O quanto de nossos dias e nossas vidas estamos sendo discípulos, o quanto nós estamos fazendo novos discípulos, até que Jesus volte. E aí fica um ponto de reflexão interna. A nossa vida é um sopro e todas as coisas pertencem a Deus. A gente sabe e nós ansiamos em Cristo pela vida eterna. Esse tempo na terra aqui é curto. É o tempo que a gente tem para tomar uma decisão. A decisão de ouvir, crer, se arrepender, se batizar e ser salvo. E seguir a palavra de Cristo. Esse é o tempo que nós temos. Aproximadamente aí 25 anos. Aproximadamente 25 anos. Para tomar a decisão que vai decidir pelas nossas vidas. Se vamos viver a vida eterna ao lado de Cristo Jesus ou se pereceremos. Esse é o tempo que nós temos. O nosso lar é celestial, não é aqui na terra. A terra é o tempo que temos para tomar a decisão de viver eternamente com o nosso Senhor Cristo Jesus. Isso está na Bíblia, está nas Escrituras, nós já sabemos de tudo isso. O tempo aqui é nada, perto da eternidade que nos foi prometida. E Jesus vai voltar para buscar os seus. Nós temos essa esperança, nós temos essa promessa. Então nós temos que cumprir com as nossas obrigações, nossos deveres, sermos discípulos e fazermos novos discípulos. Não podemos segurar a palavra só para nós. Nós temos que falar. João, se puder colocar em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, 20 a 21. Diz assim o versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que promessa maravilhosa. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo em glória. Não vai ser essa carcaça aqui derrubada. Não vai ser isso. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo em glória. E nós sabemos que no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada disso, assim como nos foi prometido. Mas nós temos que permanecer na palavra de Cristo. Temos que fazer as nossas obrigações. Jesus virá buscar os seus, transformará nossos corpos, que serão semelhantes ao seu em glória. Vamos fazer já a nossa parte. E nós sabemos que a hora é agora. Nós não podemos esperar. Tem muitas pessoas para serem salvas, muitos irmãos para serem resgatados, e nós temos que fazer a nossa parte. A nossa vida, a nossa vida em Cristo, ela começa no batismo, mas ela só termina com a nossa morte. Até a nossa morte, ou até a volta de Cristo, nós temos que ir e levar o Evangelho e fazermos mais discípulos. Amém? Que Deus continue abençoando a sua igreja e Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém.